Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é com o tema maternidade e é um vídeo de diário da gravidez. Eu vou contar pra vocês o meu último trimestre, o terceiro trimestre de gestação, como que foi. Espero que vocês gostem de assistir, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, me sigam nas redes sociais que eu sempre tô postando novidades por lá e bora conferir o vídeo. Gente, então antes de começar, para falar pra vocês, se vocês vão escutar um barulhinho, é da cadeirinha do Luquinhas, ele já nasceu, né, no caso, meu filho. Mas eu queria muito gravar esse vídeo para dar andamento com os vídeos de maternidade, então eu queria deixar registrado aqui o que aconteceu no último trimestre, né, de gestação. E ele tá ali na cadeirinha, então vocês vão escutar um barulhinho, então não me xinguem aqui no vídeo, esse é o motivo. Então esse aqui é o vídeo com o terceiro e último trimestre de gestação. Tem um vídeo no canal que eu contei sobre o primeiro e segundo trimestre, como que foi. Então agora eu vou contar do terceiro trimestre que eu tive de gestação aqui na Inglaterra. Então assim, como vocês sabem, eu tenho esse diário aqui da gravidez, né? Que é o My Pregnancy Journal, que você conta a sua jornada de gestação, e aqui eu fui anotando várias coisas, como eu tava me sentindo, tem fotinhos, é muito legal. Eu preenchi já ele praticamente inteiro, né? A minha gestação já finalizou, né? Então já meu bebezinho, na verdade, já tem um mesinho. Mas aí eu vim aqui contar pra vocês, eu gosto de usar porque aí eu consigo me lembrar, né, dos detalhes pra poder contar pra vocês. Então assim, o meu último trimestre de gestação, né, eu acho que foi o mais difícil, tá? O primeiro trimestre, no começo, foi difícil, assim, em relação aos enjoos, que eu contei pra vocês que eu tive muito enjoo durante os 3 primeiros meses de gestação. Era um enjoo, assim, que era o tempo inteiro, mas depois passou, né, esse enjoo, e o restante da gestação, assim, eu não tive mais enjoos como antes, tá? Eu tinha esporadicamente, assim, e passava rapidinho, não como os 3 primeiros meses, que era o tempo inteiro enjoada, né? Mas o último trimestre foi complicado, por quê? Primeiro, porque eu engordei muito, né, na gestação, então, assim, eu acho que eu engordei uns 18 quilos, mais ou menos, mas o bebê era muito grande também, eu vou explicar isso pra vocês. Então, assim, como eu tava trabalhando na Amazon, né, e meu trabalho exige que eu fique muito tempo em pé, então foi muito ruim, porque eu tinha que ficar muito tempo em pé, então os meus pés ficavam inchados, as minhas pernas ficavam inchadas, era muito ruim mesmo, assim, eu não tava conseguindo trabalhar, sabe? Então foi bem difícil, mas vamos lá. Então, assim, ó, com 25 semanas, né, de gestação, eu comecei a sentir meu corpo mais pesado, fiquei muito cansada, tive uns desejos, fiquei com vontade de comer carne, fiquei com vontade de comer bolo de cenoura com calda de chocolate também, e o Vitor fez. Mas assim, eu fui uma grávida super tranquila, gente, até o final da minha gestação, eu quase não dei trabalho em relação a desejos, mas tudo bem. Então, assim, nesse último trimestre foi quando nós decidimos o nome do bebê, porque até então eu tava muito na dúvida, eu queria um nome que funcionasse tanto pro Brasil quanto pra Inglaterra, então a gente não conseguia se decidir, mas aí o nome dele ficou Lucas, então com 25 semanas a gente decidiu que o nome do bebê ia ser Lucas. Com 25 semanas eu fiquei off, ó, uma semana off pra resolver algumas coisas, a gente fez um curso presencial de primeiros socorros, que eu achei super importante. Gente, se você tiver oportunidade, faça um curso de primeiros socorros para bebês e crianças. Nós fizemos e vale super a pena, assim, eles dão várias dicas e você treina na boneca, sabe? Eu fiz vários cursos durante a gestação, depois se vocês quiserem eu até gravo um vídeo sobre isso. A maioria online, mas esse eu fiz questão de ser presencial porque eu queria praticar na boneca, sabe? Pra poder ver direitinho como que faz, porque quando você assiste é diferente, né, da prática ali.
Aí também, assim, no terceiro trimestre, logo no comecinho, né? Eu fiz o chá de bebê do Luquinhas, só para algumas pessoas. Tem vídeo aqui no canal também, compartilhei com vocês. Também a decoração, então foi bem legal. Quem quiser assistir, vou deixar o link na descrição. Fizemos também um ensaio gestacional em Londres. Eu não queria fazer, porque eu tava já muito cansada. Isso é porque eu não tava nem no final da gestação, assim. Tava na reta final, no último trimestre, mas foi no começo do terceiro trimestre, né? Que eu fiz o ensaio. Mas, gente, tava muito quente. E aí a gente foi pra Londres, eu com aquele vestido de festa. Nossa, foi bem... Peguei metrô, nossa, foi complicado. Mas eu fiz até um vídeo shorts, eu acho que tem aqui no canal. Se tiver, eu vou colocar aqui pra vocês verem um pouquinho, vai aparecer aqui. Mas foi bem legal, valeu a pena também. Eu gostei da experiência de tirar as fotos com uma profissional, com barrigão, né? É legal pra você poder guardar de lembrança. E a gente fez algo bem bonito, assim, né? Com os pontos turísticos em Londres. Então, com o Big Ben, aí tinha o ônibus, a cabine telefônica, sabe? Ficou bem diferente dos ensaios tradicionais que a gente vê por aí, que é mais jardim, né? Coisas com flores. Pera aí, gente, que o bebezinho aqui já tá me chamando. 2000 years later. Voltando. Fizemos também no último trimestre um ultrassom 4D. Por quê? Eu já tinha feito alguns ultrassons, né? Fiz um ultrassom com 6 semanas pago. Fiz um ultrassom com 12 semanas, que é pelo sistema daqui de saúde público. Fiz o de 20 semanas, que é a morfológica, né? Fiz um de 30 e... Não, aí eu fiz esse de 25 semanas 4D. Por que que eu fiz? Porque assim, eu expliquei, quem não viu ainda, tem vídeo no canal falando sobre o pré-natal aqui na Inglaterra. Depois eu preciso até atualizar um pouquinho da reta final de como que foi, mas eu expliquei lá. E o ultrassom aqui, quando você vai fazer o seu ultrassom, você não pode filmar, você não pode tirar foto, você não pode guardar alguma recordação, sabe? É bem privado mesmo. Então, assim, eu achei uma clínica... inclusive, em clínicas particulares, às vezes não é permitido filmar, tá? Então, por exemplo, no primeiro ultrassom, na clínica que eu fiz, eles não permitiam tirar foto, filmar, nada, mesmo sendo pago. Então, eu achei na internet uma clínica que era aqui perto, né, uns 40 minutos daqui, a cidade, que era uma clínica que eles eram super friendly, você podia ir com mais pessoas da família, você podia tirar foto, filmar, tinha até uma coisa bem instagramável, assim, para você tirar fotinho depois, e eles te davam o vídeo do ultrassom, te davam todas as fotos que eles tiraram, então eu achei isso muito legal para guardar de recordação. Então, eu consegui um desconto de 25%, que eu achei um cupom aí no Facebook. E aí, eu consegui aplicar e aí deu certo. Então, a gente fez esse ultrassom, mas o Luquinhas não cooperou no ultrassom. Durante o ultrassom, ele ficou bem quietinho, com a mãozinha no rosto. E a minha placenta, eu descobri que ela era frontal, assim, ela fica na frente, né, do bebê, assim, na parte da frente da barriga. Então, ela é mais difícil para poder você ver o bebê com um ultrassom 4D, no caso. Mas, assim, não deu certo. Conseguimos umas fotinhos meio sem graças. Então, eles reagendaram sem custo nenhum para depois de 2 semanas, um novo ultrassom. Então, com 28 semanas, nós repetimos o ultrassom. Também tive problemas para poder o Luquinhas aparecer no ultrassom. Tive que pular, comer chocolate, caminhar. Mas aí a gente conseguiu já umas fotinhos melhores, uns vídeos melhores. Assim, aí nesse último trimestre também, algumas coisas começaram a me preocupar em relação aos movimentos do Luquinhas. Como a minha placenta, ela é essa placenta que é frontal, né, que fica na frente assim da barriga, o bebê fica atrás dela. Então a médica me explicou, né, a midwife me explicou que isso daí podia atrapalhar, né, os movimentos do bebê, assim, em relação para eu saber se ele tá mexendo ou não. Porque se for uma coisa levinha, a placenta, ela meio que segura o impacto, sabe? Do chutinho, do movimento. Então, isso pode fazer com que eu não sinta tanto ele. E aconteceu isso algumas vezes durante
gravidez, assim, né? O último trimestre eu não sentia muito ele, só quando ele batia forte, chutava forte. Então, às vezes eu ficava horas sem sentir. E eles falam que você tem que sentir, acho que é até 10 movimentos durante 1 hora, tem uma regra. E aí eu ficava preocupada, então algumas vezes tive que ir para o hospital, para essa parte de maternity triage que eles chamam, que é a parte de maternidade. Tive que ir algumas vezes para poder eles me colocarem naquela máquina. Se eu tiver foto eu coloco aqui, para poder ver se os movimentos do bebê estavam ok, se o bebê estava bem ou não. Então isso aconteceu algumas vezes, eu tive que ir lá para poder ficar 1 hora naquela máquina monitorando os movimentos do bebê. Mas sempre que eu ia, a gente conseguia monitorar os movimentos dele, tava tudo bem e eu era liberada, tá? Eu acho que eu cheguei aí umas 3 vezes nesse último trimestre para poder ver isso. Bem, com 30 semanas de gestação, né? Eu já estava me sentindo muito pesada, já estava muito cansada, com muita dor nas costas e muita dor nas pernas de ficar em pé no trabalho. Então eu peguei um atestado. Então eu fiquei a princípio 2 semanas afastada, depois eu peguei mais um atestado e aí eu fiquei no total 4 semanas afastada do trabalho, porque realmente estava impossível de eu ficar em pé lá o dia inteiro lá no trabalho e estava muito cansativo. Então eu peguei esse atestado e aí eu fiquei em casa essas 4 semanas descansando e depois eu voltei ao trabalho, trabalhei 2 dias. Depois eu voltei ao trabalho. A few moments later. Bem, tive que pegar esse bebezinho, porque senão eu não consigo gravar. Mas então, depois eu voltei ao trabalho, trabalhei 2 dias e aí eu saí de férias e já emendei com a minha licença maternidade, tá? Então, com 30 semanas eu já praticamente me afastei, né, do trabalho para poder ficar a reta final mais tranquila, né, descansando aí, porque eu já tava bem inchada, já tava complicado. Então, eu comecei a sentir muita dor nas costas, nas pernas, meus pés inchavam, muito cansaço físico. E aí eu comecei também a caminhar no parque para ver se ajudava, né, na questão do parto. Que eu queria o parto natural. Aí com 32 semanas, eu comecei a sentir muita coceira nos braços e nas pernas. E isso é um sintoma para pré-eclâmpsia. Então, assim, era uma coceira, e eu mal conseguia dormir, porque coçava realmente, assim, nos braços, nas pernas e nos dedos, assim, sabe, perto das articulações. Então, a midwife, ela ficou preocupada, eu fiz exame de sangue, fui pro maternity triage também para monitorar o bebê, ver se estava tudo certo, fizeram exames para ver se eu não tinha, se eu não poderia ter pré-eclâmpsia, porque aí precisa tomar alguns cuidados, né, em relação ao parto, como já estava se aproximando do parto, mas não, deu tudo ok e tal, me passaram um remédio pra coceira, era tipo um antialérgico, e depois de uns dias passou, assim, mas aí não foi nada de risco pro bebê, não teve nenhum resultado aí ruim. Também já no final da minha gestação, com 33 semanas, eu tive exames de inglês pro meu visto, então eu tive uns 2, 3 exames, assim, do visto, de inglês também do meu curso, então eu tive que estudar bastante, fiz aquele exame do The Life in UK, também, que é sobre a história, né, do Reino Unido, os personagens importantes e tal, então foi bem complicado, fiquei bem estressada. Mas consegui passar e tal, a gente conseguiu ter um resultado aí positivo e deu tudo certo. Aí eu fiz um ultrassom de 32 semanas para ver o bebê, a médica pediu, devido à redução nos movimentos, né? Como eu falei para vocês, no final da gestação tava bem difícil de identificar os movimentos do bebê, às vezes ele ficava horas sem mexer, mas era também por conta da minha placenta, né? Mas aí, numa dessas idas à maternity triage para poder monitorar os movimentos do bebê, a médica pediu esse ultrassom só para poder ver se estava tudo bem mesmo, e estava tudo certo. Ele estava bem, grande e ótimo. Bem, com 36 semanas, né, que você entra no 9º mês de gestação,
Aqui eles fazem o exame de um ultrassom para poder ver se o bebê tá encaixado, se tá tudo direitinho, o tamanho e tal. O bebê tava bem grande já, acho que ele já tava, deixa eu olhar aqui nos detalhes do ultrassom dele. O bebê já tinha 47 centímetros e 3,23 kg. Então, ele já era um bebê grande já. E ainda faltavam 4 semanas para a data prevista de parto, né? Mas estava tudo certo com o bebê, ele já estava encaixado, né? A cabecinha já para baixo. E agora era só esperar mesmo. Aí, a partir de 37 semanas, eu comecei a ter uma crise de tosse. Mas, gente, era uma crise mesmo, de eu engasgar. Eu só tossia, não conseguia dormir direito, de tanto que eu tossia. E aí eu tinha que ficar fazendo xarope caseiro com mel, limão. Era bem ruim mesmo. E como o bebê já tava grande, minha barriga tava enorme também, então eu tossia e doía tudo, sabe? E aí foi até o final da gestação com essa tosse. Acho que só passou com 40 semanas, assim, perto de ganhar mesmo. Mas foi horrível. Aí, com 38 semanas, a médica pediu uma ultrassom, porque deu uma alteração no meu exame de urina. Pareceu que tinha proteína no meu exame de urina. E isso pode significar também, pode ser um indício de pré-eclâmpsia. E aí, eu repeti no mesmo dia e já não deu nada, sabe? Então, mesmo assim, ela pediu uma ultrassom, exame de sangue, e aí eu fiz e deu tudo certo o resultado. E nessa ultrassom de 38 semanas que eu fiz, o bebê já tava com 49 centímetros, 49,6 centímetros e 3 quilos 519 gramas. Então já era para ele nascer, gente, porque ele já tava enorme. Aí eu até me preocupei, perguntei pra médica se nesse caso não seria melhor fazer uma cesárea, né, porque ele tava bem grande, mas ela falou que não, que aqui, caso de cesárea, é quando a criança tem mais de 5,5 kg, 6 quilos, uma coisa assim. E nesse caso não seria necessário. Aí assim, com 40 semanas, eu já achei que o bebê ia nascer, né? Porque já era a data prevista do parto. No dia da data prevista do parto, eu fui até a médica, né? Não é médica, né? Eu falo médica, mas é a midwife, né? No caso, a minha midwife estava de férias, então ela não faria o meu parto. Mas ela deixou uma substituta, que era um amor, eu gostei muito dela. E assim, eu já tive uma consulta com ela, de 38 semanas. Então, com 40 semanas eu voltei lá. E o bebê ainda não tinha nascido, né? No dia da data prevista eu voltei lá. Então, aí eles oferecem de você fazer um descolamento na membrana. Então, como que funciona, né? Eles vão fazer manualmente, vão introduzir, né? Fazer manualmente, a midwife faz, no caso, no consultório, esse descolamento da membrana. Então, a sua bolsa, ela vai para baixo, né? Eles vão tirar uma membrana, né? Que fica entre a bolsa e onde fica o bebê, né? E aonde ele precisa encaixar, né? Então, eles vão descolar essa membrana. Gente, doeu bastante, é bem invasivo esse procedimento, mas eu fiz porque eu não aguentava mais, eu queria que esse bebê nascesse. Eu já tava muito pesado, já não tinha posição para dormir, já tava muito desconfortável. E aí eu fiz esse procedimento e aí assim, em 50% dos casos, o bebê nasce nas primeiras 24, 40... E nos outros 50%, né, dos casos, esse procedimento ele não funciona, então não vai agilizar o processo do parto, né, de indução do parto. Então, comigo não funcionou, eu não tive contrações e passagem suficiente para poder começar, né, o parto, minha bolsa também não estourou depois desse procedimento, então eu tive que esperar até 41 semanas, quando eu fui novamente na médica, na midwife, né, no caso, na consulta de 41 semanas, então já tinha passado uma semana da minha data prevista de parto, e o bebê ainda não tinha nascido, eu estava tendo algumas contrações, mas bem fracas, não eram muito frequentes, então provavelmente meu parto teria que ser induzido. Porém, em conversa com a midwife naquele dia,
ela falou que eu poderia fazer novamente aquele procedimento, né, de descolamento da membrana para tentar descolar mais um pouco, que poderia funcionar ou não, mas que a indução do parto seria feita apenas no sábado, eu só iria começar no sábado, então eu estaria com quase 42 semanas. E o processo de indução pode levar até 5 dias, então aí eu já entrei em desespero, porque eu já não aguentava mais, né, a gestação, já estava preocupada também, que o bebê já estava, né, ficando grande, tava bem desconfortável, então eu tive uma crise lá no consultório da midwife, comecei a chorar. E aí eu falei que eu não aguentava mais, que eu queria que a criança nascesse. E ela foi super legal comigo. Aí ela ligou no hospital e pediu para eles me atenderem para poder ver se conseguiam já iniciar o processo de indução do parto. Então, assim, o meu parto, ele foi induzido, tá? E demorou 5 dias para o bebê nascer nesse processo de indução. Então, eu fiquei internada 5 dias no hospital. Aí o bebê nasceu, eu fiquei também mais 1 dia. E foi bem complicado. E eu vou contar tudo para vocês, mas eu vou fazer um vídeo à parte, só contando sobre o meu parto, porque eu tenho os vídeos do hospital, do procedimento, então eu quero explicar tudo direitinho para vocês, mas eu vou contar num vídeo à parte. Esse vídeo aqui é mais para relatar os meus sintomas, como que foi esse 3º trimestre, né, de gestação, então vou acabar ele por aqui. Mas como vocês puderam, né, ver, foi bem mais complicado, assim, acho que foi a parte mais sofrida da gestação, né? Porque a minha gestação foi normal, assim, graças a Deus não tive muitos problemas, não tive sangramento. Tive alguns imprevistos, mas nada demais, né? Não foi uma gravidez que eu tive que ficar de repouso. Quem assistiu o vídeo anterior, né, viu que eu viajei bastante durante a gravidez, né, no 1º e no 2º trimestre. Mas esse último trimestre eu acho que já estava bem cansada. O bebê, ele era muito grande. O Lucas, ele nasceu com 54 centímetros e 4,3 kg. Então, ele é um bebê bem grande, né? Nasceu já grandão por ser um recém-nascido, né? Então, assim, já foi uma etapa aí bem complicada, o final da gestação, né? E aí os sintomas, como eu compartilhei com vocês, né? Muito cansaço, muito inchaço nos pés. Eu tive aquelas crises de tosse que eu falei pra vocês, que foram muito ruins. Tive aquelas coceiras nos braços e nos dedos, né? Que era indício de pré-eclâmpsia, mas fiz os exames e deu tudo certo. Também na minha última semana eu tive, com 38 semanas eu tive um pouco de pressão alta, assim, oscilava, né, não era o tempo todo. E durante o processo de indução do parto, que eu fiquei nervosa, eu tive pressão alta também em alguns momentos e tive que tomar medicamento. Mas eu vou compartilhar no vídeo do parto, do relato do meu parto aqui na Inglaterra para vocês. Bem, gente, então é isso. Esse foi o vídeo contando aí um pouquinho do meu 3º trimestre, né, a última fase da gestação. Espero que vocês tenham gostado de assistir. Já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Me sigam nas redes sociais que eu sempre tô postando novidades por lá. Um beijão e tchau, tchau!